Bem-vindos ao Insight Literário. No dia de hoje nós falaremos a respeito do pecado da preguiça. Sejam bem-vindos ao Insight Literário. No dia de hoje nós falaremos a respeito do pecado da preguiça. Nós já abordamos aqui o pecado do atraso e o pecado da insônia, tá? Quem quiser assistir é só dar uma olhada aí nos vídeos passados que vocês terão acesso a eles, tá? Hoje nós iremos abordar o pecado da preguiça, ok? E para isso nós iremos olhar para o livro de Provérbios. No livro de Provérbios nós encontramos um dos principais personagens retratados, a pessoa preguiçosa, né? O preguiçoso é bem retratado ali. E ele é encontrado ali em várias passagens, tá? Eu vou citar algumas características aqui do preguiçoso que é encontrado em Provérbios. Vocês vão estar vendo aí na legenda quais são os capítulos e versículos onde você encontra essas características, tá? O preguiçoso não é confiável, é uma delas. O preguiçoso está sempre insatisfeito. O preguiçoso vive cercado de problemas. O preguiçoso anda esfomeado. O preguiçoso é cheio de desculpas. O preguiçoso nunca termina nada. O preguiçoso é assolado pela pobreza e o preguiçoso é incorrigível. Se vocês quiserem gastar um tempinho, vocês verificam cada um desses versículos que vão estar aí na legenda para vocês, tá? No livro que nós estamos estudando do pastor Iago Martins a respeito dos pecados aceitáveis, nesse terceiro capítulo que ele retrata o pecado da preguiça, ele dá 9 características do ócio. Não vou falar das 9 porque é muita coisa, então eu escolhi 3 para poder falar um pouco mais para vocês, e quando vocês comprarem o livro vocês estudam as demais 6, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, qual é a primeira característica que eu escolhi dentre essas 9? Só vou falar a respeito de 3. A primeira, a preguiça é uma resposta ruim às maldições da queda. O que aconteceu na queda? Quais são essas maldições que vieram na queda? Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 16. Deus amaldiçoou o homem por causa do seu pecado, né, por ele não ter dado ouvidos a ele. Deus amaldiçoou o homem e com o suor do seu rosto o homem teria que retirar o sustento da terra, que iria produzir espinhos e ervas daninhas. Então a gente consegue perceber qual é o papel do homem dentro de um relacionamento de casal, né, de casamento, de família. O que é função do homem fazer? E nós percebemos qual é o principal papel da mulher, que complementa essa unidade, né? Este casal homem e mulher. Quando Deus amaldiçoou o quê? Com dores você dará à luz a filhos. Então qual é o principal papel da mulher? Ter filhos. E qual é o principal papel do homem? Prover a família com sustento. Então a mulher cuida de casa, dos filhos, e o homem sai para trabalhar, para trazer sustento. Ambos se completam num todo. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está fazendo uma coisa melhor do que ninguém. Todos fazem o seu papel deixado por Deus, tá? Então, quando o homem se torna preguiçoso por causa do pecado, essa preguiça afeta o principal papel do homem. Qual é o principal papel do homem? Trabalhar. Então o homem foge do trabalho. E a mulher? A preguiça afeta o que na mulher? Se você olhar no dia a dia de hoje, as mulheres estão trabalhando bem mais que os homens. Então, as mulheres não são preguiçosas no contexto do trabalho. Mas o que elas estão deixando de fazer, que é propósito e é papel deixado por Deus para que elas pudessem fazer? O que elas não têm feito? Não têm dado à luz a filhos, né? Infelizmente, por causa do contexto social, muitas não têm nem conseguido se casar ou nem querem casar. E assim elas fogem do quê? Da maternidade. Então a preguiça é manifestada na mulher na fuga da maternidade, às vezes na fuga até do matrimônio, até do casamento. E no homem a preguiça é manifestada na falta de trabalho, na fuga do trabalho. Ele não quer trabalhar, não quer prover, e a mulher não quer casar, a mulher não quer engravidar, a mulher não quer ter filhos. A mulher preguiçosa é aquela que não quer casar, não quer ter filhos, e o homem preguiçoso é aquele que não quer trabalhar, tá? Característica 2,
A preguiça é um esforço estúpido para o mal. Está lá em Provérbios 24, 30, 34, eu vou ler rapidamente. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi essa lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso, com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como um ladrão armado. Tá? É o que está escrito lá em Provérbios a respeito do preguiçoso. Né? Alguém passou e viu e olhou e tudo estava largado. O preguiçoso estava com os braços cruzados, só descansando, dormindo, não queria fazer nada, e de repente a pobreza veio. Por quê? Porque ele não queria trabalhar, porque ele não queria desempenhar o seu papel dado por Deus. Então, a Bíblia vem nos trazer que o preguiçoso, por não fazer nada, ele não é inocente. Por não fazer nada, ele não é neutro. Na realidade, quando ele não faz nada, o que ele está fazendo, evidentemente, é o mal. Quando ele não faz nada, ele está fazendo algo contra Deus, contra o propósito de Deus na vida dele, tá? Então, a preguiça é um esforço estúpido para o mal, porque quem não faz nada produz o mal, quem não faz nada acaba prejudicando, é ele e aqueles que estão ao seu redor, tá? Então, não existe neutralidade na preguiça. Não, se você não faz nada, você acaba prejudicando alguém e indo de encontro à proposta e à vontade de Deus, ok? Terceiro e último, a preguiça é uma burrice pecaminosa. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 e 9. Acrescente à fé a excelência moral, e à excelência moral o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então a terceira característica vem nos falar que a preguiça é uma burrice pecaminosa. Quando a gente não dá lugar para a transformação, né? Para uma mudança, para a busca, para ser útil no reino de Deus, na realidade a gente não está amadurecendo, a gente está crescendo, a gente não está produzindo, a gente está sendo improdutivo. Nós não estamos dando lugar para o Espírito Santo trabalhar em nós. Você crê em Cristo, você tem fé, então você vai sentir um desejo de crescer, um desejo de amadurecer. Você vai ter desejo de ter virtudes, de ser trabalhadas essas virtudes. E como é que você vai adquirir essa excelência moral? Você tem a fé, acrescente a fé a excelência moral. Como é que essa excelência moral vai ser desenvolvida? Através do conhecimento, à medida que você aprende de Deus, à medida que você estuda a Bíblia, à medida que você abre mão das coisas erradas e começa a fazer as coisas certas, aí você vai crescendo em Cristo. É o que ele está falando aí, demonstrando que a pessoa preguiçosa não faz isso, né? Acrescente a fé a excelência, o desejo de amadurecer, de crescer, de santificar. E para isso acontecer, você tem que ter o quê? Conhecimento. Acrescente a essa excelência moral o conhecimento, porque sem isso você não vai amadurecer, né? Com o conhecimento, você acrescenta o quê? O domínio próprio. O domínio próprio é o ato de você ter controle sobre os seus atos, dar lugar para a transformação e mudança que Deus pode promover. Então, a fé caminha para a virtude, e a virtude você acrescenta o conhecimento, do conhecimento vem o domínio próprio, que é esse controle, e à medida que você vai desenvolvendo esse controle, você vai perseverando na doutrina de Cristo, você vai andando em conformidade com a palavra. Essa perseverança desenvolve, né? Dá lugar para que a gente venha ter uma devoção maior a Deus, a sermos piedosos diante de Deus.
cada vez que a gente tem essa piedade, tem essa devoção, tem essa comunhão com Deus por causa do conhecimento, por causa da perseverança, por causa de tudo, nós começamos a viver em fraternidade com os demais que estão ao nosso redor. Nós queremos compartilhar o amor de Deus com outros que estão ao nosso redor. Nós queremos fazer parte de uma comunidade e ser ativo e útil nessa comunidade. O que acaba desembocando no final que da fraternidade vem o amor. E o amor é evidenciado pelas obras que você está fazendo para com o próximo, para com aquele que está ao seu redor, para com os domésticos da fé. Você está entendendo? A Bíblia fala que se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Porque como você amará a Deus que não vê, se você não ama a seu irmão que você consegue ver? Você está entendendo? A evidência de que você ama a Deus é que você ama o seu irmão. Então a manifestação da comunhão com Deus e a intimidade com Deus é você participar da comunidade de forma ativa. E a Bíblia vem falar que quanto mais a gente crescer nessas coisas, na fé, na virtude, no conhecimento, no domínio próprio, em cada uma dessas etapas, desse degrau, quanto mais a gente amadurecer nesse processo, mais produtivos e úteis nós seremos e melhor manifestaremos esse conhecimento de Cristo, essa intimidade com Cristo. Então, se você não quer ser útil na obra de Deus, se você está fugindo daquilo que Deus tem preparado para você, possivelmente, infelizmente, você está manifestando de forma ativa, clara, o pecado da preguiça. E existe uma possibilidade de que porque você não está participando desse processo todo, de que você nem tenha tido um encontro pessoal com Cristo, porque a Bíblia nos diz que Deus irá nos capacitar por meio do Espírito Santo a fazer a vontade dele. Então, qualquer um que é salvo por Deus, Deus, através do Espírito Santo, o leva no processo de santificação, de aperfeiçoamento, para ser usado na obra dele. Se você está fugindo, está enterrando seu talento, isso pode ser uma evidência de que você não teve um encontro pessoal com Cristo. Você foi chamado, mas não é escolhido. Você ainda não se arrependeu. É um convencido, mas não é um convertido de verdade. E não passou pelo novo nascimento, ainda está vivinho. Passou pelo batismo, mas só foi um banho de piscina, não sepultou nada da velha criatura lá. Ainda continua a velha criatura vivinha, porque é você que faz a sua própria vontade. E, infelizmente, se vivermos conforme a nossa própria vontade, possivelmente a gente vai ser preguiçoso mesmo, porque o que habita em nós é só o pecado. E é Deus que nos capacita a fazer a vontade dele e ser produtivo. Então, se você não está operando na obra de Deus, é uma evidência possível de que talvez você não tenha tido um encontro pessoal com Deus. Então, se você teve um encontro pessoal com Cristo e está nessa improdutividade, não dando lugar, fugindo do propósito de Deus em sua vida, enterrando o talento, se arrependa dos seus pecados, tá? Peça a Deus perdão e busque dar lugar para desempenhar a função que Deus tem para você na casa e na obra dele, viu? Dê lugar na vida, onde quer que Deus tenha te colocado, em que situação, de solteiro, de casado, o que Deus tem que fazer. Não dê vazão à preguiça, né? Permita que Deus assim cumpra o propósito dele na sua vida. Em resumo, a preguiça, de acordo com os 3 tópicos que nós estudamos, as 3 características, é uma maldição, é uma estupidez e é uma burrice, além de outras características que a gente não abordou aqui. Somente nessas 3 a gente já percebe que ser preguiçoso é um problema. Então, que nós venhamos ser o quê? Operosos no reino de Deus. Porque aquele que nada faz, na realidade, está fazendo o mal, tá? E diante de Deus está em pecado. Se porventura você é uma pessoa que percebeu que se encaixa pelo menos em uma ou em todas essas características que eu citei aqui, tome cuidado, porque você vai estar vivenciando de forma ativa e prática o pecado da preguiça em sua vida. Que você venha se arrepender, reconhecer que isso é pecado e dar lugar para a mudança e dar lugar para que o propósito de Deus venha ser cumprido em sua vida naquelas características que nós abordamos aqui, que o preguiçoso não faz, ok? Que Deus venha abençoar a sua vida. Na semana que vem nós estaremos tratando o pecado da fofoca. Te encontro lá.